Hoje eu quero falar sobre o vício, de uma maneira geral. Mas antes, eu quero que você entenda o que é o vício. O vício é uma necessidade incontrolável de consumir ou praticar algo, mesmo que este algo possa atrapalhar a sua vida ou a vida de quem você ama, de quem está à sua volta. Num modo espiritual, o vício também é a necessidade de suprir uma falta, seja uma falta de alguma coisa ou de alguém, uma falta. A maioria das pessoas não encontram e não acreditam que sente essa falta. O fato de acreditar que não há falta, que não se sente falta de nada, é justamente porque o vício já supriu essa falta. Mesmo que lá no começo, antes de se tornar um vício, a pessoa sentia essa falta e sentiu um acolhimento, digamos assim, quando se iniciou esse vício. Vício é vício e inclui tudo. Então, não vou falar aqui sobre um determinado, vai ser sempre numa maneira geral. Sabe a famosa válvula de escape? Acredito que é assim que se fala. É exatamente aí onde o vício está. Porque a pessoa acredita que ela precisa daquilo, que aquilo traz uma necessidade para ela, que aquilo traz um conforto, uma alegria, ou até mesmo um meio de relaxar os dias difíceis, justamente por acreditar que isso que você faz ou que você consome é algo que é só para relaxar, é só para se distrair. Pelo fato de você acreditar nisso, você já se conecta com a essência disso, com a essência deste vício. E a sua energia, ela vai se expandir onde está o seu foco. E aonde está o seu foco? Em consumir, em praticar aquilo, o vício. Lidar com a falta de algo realmente é difícil. Porque quando a gente consegue encontrar que sentimos que temos essa falta, as nossas sombras começam a aparecer. Mas o que é sombra? Sombra é aquele lado que a gente costuma a deixar de lado, a fingir que não existe. É o medo que você sente, é a mágoa, é a angústia, a depressão, a ansiedade, a oscilação de humor. Tudo isso é uma sombra. E muitas vezes não conseguimos adquirir, não conseguimos sentir isso. E justamente por não conseguir entender e aceitar que nós somos seres humanos, uma alma dentro de um corpo de matéria, por não aceitar que este corpo humano tem oscilações, que este corpo vai sentir tudo o que qualquer outro ser humano sente, como medo, angústia, ansiedade, essa falta de aceitação é onde a gente não encontra alguns erros que cometemos, que acreditamos que não é nada demais, como o vício. Muitas pessoas que são viciadas em algo, elas costumam dizer que não, eu não sou viciado, isso aqui é só para me distrair, isso aqui é só uma brincadeira, isso aqui é só para relaxar. Mas se a pessoa não consegue nenhum dia ficar sem fazer aquilo ou sem consumir aquilo, mesmo que ela fala é só para relaxar porque o meu dia todo é estressante, o meu trabalho é estressante, ou a minha família, o meu problema familiar é estressante, então isso aqui é onde eu me acalmo e não arrumo confusão. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Então, a partir do momento que você precisa daquilo para te manter estável, é um vício. Se você necessita muito, se você acredita que você necessita muito daquilo, e mesmo que você tente parar e não consegue, isso é um vício. É justamente por você não conseguir parar, porque você tem aquele medo de
encarar a realidade. É uma maneira difícil de falar, de se ouvir também. Uma pessoa não vai querer ouvir que ela não consegue encarar a realidade, mas ninguém consegue, realmente. E é justamente por estar nesse conflito interno com você mesmo, com todas essas emoções que você carrega, você não vai conseguir enxergar de uma outra maneira as situações e até mesmo esse vício. E justamente por estar dentro deste conflito interno, quando a gente quer tentar resolver uma situação com alguma coisa, com alguém, essa situação não vai ser resolvida. Isso vai causar mais dor de cabeça e mais problema. Então, justamente quando você não vai conseguir resolver essa situação, você volta lá para trás, onde você acredita que você tem um espaço de segurança, um espaço que te mantém mais tranquilo, digamos assim. Muitas pessoas que não conseguem trabalhar com este conflito interno, elas excluem de lado todos esses sentimentos, todos esses conflitos e se fecha num mundo. Este mundo é o mundo do vício, é um dos mundos, é o mundo do vício, porque ele vai estar suprindo aquilo que ele não está conseguindo, ele não tem forças, não tem uma estabilidade emocional para lidar com essas situações. Então ela prefere recuar e se manter ali, num lugar onde ela acredita que é bom para ela, mas não é. Uma pessoa presa a um vício acaba perdendo a essência dela mesma. Ela acaba não sabendo quem ela é. E quando você não sabe quem você não sabe o caminho que você tem que seguir. E se você não sabe o caminho que você tem que seguir, qualquer caminho vai servir. E esse caminho, muitas vezes, é um caminho de dor e sofrimento, não só para a pessoa que tem o vício, como também para os familiares. Quando essa pessoa perde essa essência, ela também perde a identidade dela. E é aí onde ela escuta muitas pessoas que já conviveram com ela antigamente. Essas pessoas vão falar assim: nossa, você não é a mesma pessoa, você mudou, né? E essa frase, a partir do momento que essa pessoa ouve isso, que ela mudou, isso ela até leva como uma ofensa, porque para ela não mudou, mas sim, ela mudou, ela perdeu total essência, ela perdeu toda a identidade dela, ela não é mais realmente aquela pessoa que ela era antes de se envolver com esse vício. Só que ela não vai conseguir enxergar isso, muito menos de pessoas que ela espera ouvir outra coisa e não algo que a machuque de certa forma. A família e os amigos são pontos essenciais para ajudar uma pessoa que sofre com algum vício. Mas é importante que não há julgamento e que não há nenhum tipo de cobrança com uma pessoa que tem vício. Porque ficar falando para ela que ela é doente, que ela precisa se tratar, isso machuca a pessoa que está ouvindo. Não é exatamente o que ela quer. Ela não quer que você fale, ela quer que você a conduza. Então, em vez de sempre estar falando que ela precisa de ajuda, que ela precisa se tratar, que ela precisa disso ou aquilo, faça. Vá você conhecer algum lugar que possa acolher e ajudar essa pessoa. Conheça como funciona, como que é, e depois você faz o convite. Mostra, fala que você vai acompanhar, que você vai estar junto. Esse suporte, na verdade, é o suporte ideal para uma pessoa que tem vício. A pessoa que tem o vício, ela precisa começar a entender e enxergar com seus próprios olhos que existe um problema e que ela precisa começar a tentar resolver esse problema. Então,
Se você conhecer alguém, se você tem uma pessoa próxima a você que tem algum vício, comece a tentar ajudar. Comece a dar um tipo de suporte para ela. E para ela conseguir enxergar que tem algo ali de errado, ela precisa encontrar a distância. Mas qual distância? A distância entre quem ela é hoje e quem ela gostaria de ser. Talvez o reconhecimento no espelho também é importante. Ela se olhar no espelho, no fundo dos próprios olhos e tentar enxergar se ela reconhece quem está ali no reflexo do espelho. O vício é uma escolha, mas a libertação também é. Então, procure a ajudar e a compreender de uma forma tranquila e que traga segurança para uma pessoa que tem um vício. Mostre a ela que ela pode sim procurar ajuda, uma ajuda profissional, que possa acolher ela e ajudá-la a enxergar aonde que se iniciou esse problema, aonde que está essa falta que ela quer suprir. E isso é muito importante que ela faça com um profissional. Então, comece a mostrar para ela que existem outras pessoas que também têm a mesma questão de vício. Mostre a ela que existem lugares de acolhimento, que ela pode se sentir confortável em dividir a sua história, em compartilhar com as pessoas e fazer a mudança, começar a agir. Ela precisa começar, ela precisa ter um progresso. E o progresso é melhor que a perfeição. Lembre-se, hoje, amanhã e depois.